Boa noite, torcedores rubro-negros e amantes do futebol. Final de jogo no Maracanã e o Flamengo vence mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro, 2 para o Flamengo, 0 para o Fortaleza. Mas há alguns pontos aqui para colocarmos em consideração após a partida de hoje. O Flamengo novamente oscilou em alguns momentos da partida. No geral, na minha opinião, mereceu o resultado hoje, mas em alguns momentos, repito, o Flamengo ficou exposto defensivamente e no começo da partida, cerca de 4 minutos antes do Flamengo abrir o placar, o Fortaleza teve uma penalidade. Uma penalidade bem marcada, cometida pelo Thiago Maia, que fez uma marcação errada, foi lá, fez o pênalti e nem reclamou, pênalti indiscutível. Porém, aparece aí uma das principais figuras desse jogo de hoje. Na cobrança de Iago Pikachu, Matheus Cunha, jogador formado nas categorias de base do São Paulo, não do Flamengo, né? Mas que foi para o sub-20 rubro-negro e assumiu a titularidade deixando o Santos no banco e hoje defendeu o pênalti cobrado pelo Iago Pikachu e cerca de 4 minutos depois o Gabigol foi lá e fez o gol de número 150 do Gabigol com a camisa do Flamengo. Nono maior artilheiro da história absoluto, né? Nono maior isolado artilheiro da história do Flamengo, um dos pouquíssimos jogadores a marcar em todas as competições que disputou com a camisa do Flamengo e hoje chegou ao gol de número 150. Quem é que segura o Gabigol, né? E tem tudo aí para chegar a mais posições, pelo menos eu acredito, na minha opinião, que sexto, quinto colocado, ele provavelmente vai chegar aí nos próximos meses, visto que a distância é pouca. Tem Bebeto acima dele, tem outros, mas a diferença ali é de 4, 5 gols ali no máximo. 1-0 Flamengo, porém, o Flamengo que jogou muito bem com seus jogadores de meio de campo para frente, não teve o mesmo comprometimento em relação aos jogadores defensivos. Ainda mais que deu um pouco de susto até uma certa jogada onde mais uma mais uma saída de bola errada, né? Onde por pouco o Fortaleza não empatou, né? E assim foi atuante em alguns momentos do jogo. Fortaleza ia para cima, né? Buscava o gol de empate, teve mais finalizações do que o Flamengo no primeiro e no segundo tempo. Porém, boa parte dessas finalizações não teve tanto perigo assim para o goleiro Matheus Cunha. E o Flamengo tinha maior posse de bola. Em alguns momentos, variava entre 60% e 65% de posse de bola no decorrer do primeiro e do segundo tempo. O Flamengo foi para o segundo tempo, vencendo por 1-0, né? Teve algumas contusões, o próprio Gabigol saiu de campo, Léo Pereira saiu de campo, os dois contundidos. Entrou em seus respectivos lugares o Bruno Henrique e o Davi Luiz, se eu não estiver enganado, né? E tinha o Eric Pulgar também com cartão amarelo, só que o Sampaoli deixou ele em campo. Segundo tempo começou e o Fortaleza começou melhor. Começou com mais chances perigosas, onde o Matheus Cunha aparecia com a mesma segurança de sempre, né? Defendendo bola, tendo aquela saída ali de bola ali, ora com ele, ora com o Pulgar, né? Onde o Flamengo conseguia se sobressair. E aí, poucos minutos depois, o Flamengo foi lá e fez o seu segundo gol, né? Quando o Fortaleza era melhor no segundo tempo. E aí, o Flamengo vai lá e faz o segundo gol com a Arrascaeta. Uma bola teve uma sobra dentro da grande área, ele pegou com raiva, com força e fez o segundo gol do Flamengo aos 18 minutos do segundo tempo. Daí em diante, Fortaleza tentou chegar mais algumas vezes, mas não com o mesmo ímpeto do primeiro tempo, né, e do começo do segundo tempo. Os jogadores já estavam cansados, o resultado foi ficando mais difícil de se alcançar, substituições iam sendo feitas, tanto pelo Flamengo quanto pelo Fortaleza. O Hércules entrou, né, no começo do segundo tempo, jogador que foi preentendido pelo Flamengo no começo do ano, mas acabou saindo, né,
perto ali dos 40 minutos, eu não entendi o porquê, mas provavelmente deve ter sido por contusão. E o Flamengo teve chance de ampliar o marcador com o Gerson, com o Pedro, mas ficou no 2-0. De bom tamanho, até ali os 2, 3 minutos depois da partida acabar, o Flamengo estava assumindo a vice-liderança, porém, no outro jogo, entre Grêmio e Bahia, lá na Fonte Nova, em Bahia, em Salvador, o Grêmio fez o seu segundo gol, quando empatava em 1-1, fez seu segundo gol, colocando números finais à partida. O Flamengo vai terminar provavelmente essa rodada em terceiro lugar, com 25 pontos, 5 a menos do que o líder Botafogo, que joga amanhã contra o Vasco. Flamengo venceu, Grêmio venceu, então é colocado mais pressão aí para cima do Botafogo, que perdeu o seu técnico nessa semana, né? E aí o campeonato está ficando cada vez mais acirrado, principalmente ali nas primeiras posições. Bom, vamos avaliar então os jogadores individualmente do Flamengo, como eu sempre faço, perto do final do vídeo. Vamos lá, hoje que o Flamengo começou com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson, Gabigol e Arrascaeta. Matheus Cunha, um dos melhores jogadores dessa partida, ótimo, né? Boa nota para ele, não teve a meta vazada, fez importantes defesas, defendeu o pênalti, né? O pênalti que poderia ser o gol de abertura do placar no Maracanã, mas graças ao Matheus Cunha e a um pouco de displicência também do Iago Pikachu, ele foi lá e defendeu. Impecável hoje o goleiro do Flamengo, leva nota 10. Foi perfeito o goleiro do Flamengo. Teve apenas perfeito não, ele foi quase perfeito. Eu dou uma nota 9,5 para ele, porque teve uma saída de bola ali onde quase se complicou, mas, tirando isso, foi impecável. Um dos jogadores, se não o jogador de maior nota dessa partida. Wesley fez uma boa partida também. Fabrício Bruno, em alguns momentos ali, deixava a zaga um pouco ali exposta, mas no geral foi bem também. Léo Pereira, até onde estava jogando também, foi bem. Infelizmente teve que ser substituído por contusão. Ayrton Lucas, mais uma boa partida do Ayrton. Eric Pulgar, uma boa partida, saída de bola é com ele mesmo, né? Encontrou um lugar ali perfeito para jogar no campo ali, dando aquela qualidade na saída de bola. Mais uma boa partida do Eric Pulgar. Thiago Maia, vacilante em alguns momentos, e foi o responsável pelo pênalti. Vou colocar apenas regular para o Thiago Maia, porque o Matheus Cunha livrou a cara dele. Senão, seria um dos jogadores de menor nota, com certeza. Vou pôr apenas um regular para ele. Everton Ribeiro, um pouco apagado, errando alguns passes, mas vou colocar uma nota regular para ele. Gerson, muito bem, teve chances de abrir o marcador, né? Que bom que o Gerson está voltando aquele jogador, né, de outrora, de 2019, o nosso Coringa, e mais uma boa partida dele novamente. Gabigol, até onde jogou também, saía da área, buscava a bola atrás, né, na intermediária, como ele sempre faz, né. Taticamente, ele merece a titularidade em relação ao Pedro. Ah, mas por quê? Porque o Pedro é um jogador mais fixo, é um jogador mais de área, né? O Gabigol não, ele sai da área, ele busca a bola, ele dá combate, ele marca muitas das vezes, né? Ele faz algumas jogadas ali acontecerem ali, no meio ali, no ataque do Flamengo. Fez uma boa partida, mas infelizmente saiu com contusão. Vamos torcer que Léo Pereira e Gabigol não tenham nada de grave. E o Arrascaeta, que em alguns momentos errou passes, né? Fez o gol hoje, fez o segundo gol. Eu vou colocar uma nota boa para ele no jogo de hoje. E tivemos as substituições. Pedro entrou, foi um pouco discreto, teve um gol ali perdido ali, né? Onde era só ele dominar e chutar para a meta, mas acabou que ele não dominou. Apenas regular para o Pedro hoje. Felipe Luiz, regular. Davi Luiz não comprometeu a zaga hoje. O maior medo que eu tenho do Davi Luiz é quando ele compromete a zaga, mas hoje não comprometeu. Apesar de que o Flamengo perdeu um pouco de meio de campo, coisa que o Sampaoli percebeu e quando fez a substituição pelo Arrascaeta colocou
ali o Vitor Hugo, que entrou muito bem, né? Bruno Henrique entrou bem também hoje. No geral, a exibição do Flamengo hoje foi boa. Não foi maravilhosa, incrível, mas foi boa assim no geral. E é isso, o Flamengo agora tem um compromisso importantíssimo no meio da semana, onde vai pegar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, jogo de ida novamente no Maracanã, a verificar aí o estado do Gabigol, do Léo Pereira, que são jogadores fundamentais para esse esquema do Jorge Sampaoli. E é isso. Vamos torcer para que o Flamengo faça uma boa exibição e consiga fazer gols ali o suficiente para ter uma boa vantagem no jogo de volta, que é lá em Curitiba. E no domingo, aliás, no sábado, né, vai ter aí mais um grande desafio pelo Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Palmeiras lá no Allianz Parque, no sábado às 9 da noite. E, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande jogo, pois são as duas equipes mais poderosas, financeiramente falando, do futebol brasileiro atualmente, nos últimos 3 a 4 anos. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado pela visualização. Aqui na parte de cima aqui vai ter as sugestões de vídeo, onde eu faço outras análises de outras partidas do Flamengo. E vou ver se amanhã eu faço o react do clássico carioca dessa rodada entre Botafogo e Vasco. Saudações rubro-negras, um grande abraço a todos e boa noite.